Muito bem, irmãos. Estamos expondo Gênesis. Vamos para o capítulo 22 do livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que conta o início de todas as coisas. A palavra Gênesis significa princípio, começo. Eu gostaria, não falei isso em nenhum dos dois cultos pela manhã, mas eu gostaria de pedir realmente que a igreja, assim como o presbítero Jefferson fez e o pastor Alexandre falou, eu gostaria muito que vocês orassem por nós. Esse mandato de 4 anos, para o qual eu fui eleito pelo Supremo Concílio, é uma eleição que acontece no plenário, é um mandato que requer muito trabalho, muita seriedade, e é uma responsabilidade muito grande. É muito grande. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem universidade, a Igreja Presbiteriana do Brasil é proprietária de colégios no Brasil inteiro, colégios com 2.000, 3.000, 4.000 alunos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é proprietária de vários seminários, são 9 instituições, vários institutos bíblicos, centros de pós-graduação. E o que tem mantido essa igreja há 500 anos no caminho, sem se desvirtuar, é a teologia, é a boa teologia, é a doutrina, é a fé. Então, quando 4 pastores são chamados, eleitos pelo Supremo Concílio, para assumir a responsabilidade durante 4 anos de cuidar dessa linha doutrinária, de todos os professores, de todas essas instituições, vocês devem imaginar o peso que é isso, não é? Se não imagina, pode acreditar que eu estou te dizendo que é pesado. Então, não é uma coisa que a gente pede, não é uma coisa que você se candidata, mas você é escolhido num processo do qual você não pode simplesmente dizer não, porque nós oramos e entendemos que aqueles que serão eleitos, segundo a vontade do plenário, serão eleitos porque Deus tem um projeto na vida deles. Então, é um privilégio, mas é uma responsabilidade muito grande, muito grande. E nesse caminho, não se preocupem, as viagens são rápidas. Hoje de manhã já me perguntaram, né? Pastor, você vai viajar muito? Não, né? São coisas rápidas, você vai de manhã, volta de noite, coisas simples. Mas em alguns momentos você tem que despedir pessoas, em alguns momentos você tem que contratar pessoas, e isso requer uma habilidade que os pastores não têm. Contratar nós temos, mas despedir não. Não é? Então, são professores, são instituições, são coisas grandes. Então, realmente, orem por isso. Eu queria compartilhar isso com vocês aqui, nesse pequeno momento, porque eu sinto no meu coração que eu preciso de muitas orações, como os meus pares, os outros 3 pastores que estarão à frente. Um deles é muito conhecido, Augusto Nicodemos. Os outros 2 também são professores, assim como eu, que precisam das nossas orações. Tá bom? Gênesis 22, 1 em diante. Gênesis 22, 1 em diante. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou-se consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha.
estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, e deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, por tua imensa graça. Que a tua palavra responda questionamentos dos nossos corações, aponte o caminho que devemos andar, para que a nossa vida seja plenamente agradável aos teus olhos, e assim possamos gozar de alegria dia após dia. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual o tipo de filme que você gosta? Alguns gostam de comédia, outros de romance, outros de ação. Eu gosto de qualquer um desses, desde que me surpreenda. Eu gosto de filmes que me surpreendam. Eu gosto de filmes em que você começa a assistir, aparece lá uma pessoa, serve alguém no meio do restaurante, e a história vai se desenrolando, e lá no final da história você descobre que aquele cara que apareceu só no comecinho do filme era responsável por toda a trama do filme inteiro. E você fala assim: meu Deus, que espetáculo, né? Eu não imaginava que era o mordomo culpado, né, do crime no filme. Essa coisa de ser surpreendido pela circunstância, isso é muito agradável em filmes, em teatro, na música, em shows, mas é extremamente desagradável ser surpreendido na vida, principalmente por problemas, principalmente quando você não entende porque Deus permite que tal problema esteja te acometendo. E você então começa a orar e perguntar: Deus, por quê? Por quê? Senhor, tem misericórdia. Senhor, por que tudo isso está acontecendo? E aí você entra numa batalha muito pessoal, muito íntima, muito quieta, na presença de Deus, tentando entender o porquê daquelas coisas, por que aquilo tudo está acontecendo. Esse texto é muito interessante porque ele fala sobre esse momento na vida de um homem que é machucado pelas circunstâncias. O ex-presidente americano Benjamin Franklin dizia: aquelas coisas que machucam, instruem. Aquelas coisas que machucam, instruem. E aqui nós vamos acompanhar um homem machucado por uma circunstância. Abraão é uma pessoa fiel. Abraão creu em Deus. Abraão, no capítulo 12, foi chamado por Deus, tinha uma vida confortável, tranquila, segura, extremamente organizado. O Senhor diz assim: Abraão, está bem? Lá no capítulo 12 de Gênesis. E Abraão diz: tudo certo, Senhor, minha casa está boa, estou planejando até colocar uma cascata da Dinda aqui e tal. E aí o Senhor: pois é, vende tudo, pega a sua parentela e vai para onde eu vou te mostrar. E diz o texto que Abraão, lá em Gênesis 12, não questiona: Senhor, é para ir, vendo tudo e vou. Sou um homem de fé. E Gênesis 12 é maravilhoso, ser tu uma bênção. E Abraão está disposto a ser uma bênção e ele vai. Porque quando Deus faz convites para o turismo, todos nós estamos com as malas prontas. E confiamos no Senhor. Não, Deus mandou ir, eu vou. É meio desagradável sair do conforto, mas está tudo certo. Mas agora, esse capítulo 22,
tem que ser lido com toda a sua dramaticidade, como diz um teólogo chamado Von Rad. Von Rad diz que esse texto é uma das peças teatrais da vida mais bem escritas, pela riqueza dos detalhes que nos conduzem a uma cena completa. É só prestar atenção nela. E nós olhamos para esse homem aqui, Abraão, e eu não sei quanto a você, mas eu fico imaginando a angústia no coração de Abraão. O primeiro filho que ele tinha com Agar, o Senhor falou assim: manda embora. Aí sobra Isaac, o filho da promessa, o filho amado. Já é um adolescente para a mocidade. Existe uma discussão entre 17 e 20 anos de idade. Essa é a idade do menino. É o filho da promessa. É o seu descendente. Está feliz com ele, Abraão? Estou. Pois então pega ele e mata. Sabe o que acontece? Abraão não questiona de novo. E eu fico imaginando a cena de um pai levando um filho durante 3 dias para o monte onde ele vai matá-lo, em silêncio. Vocês acham que Abraão dormiu bem? Um cutelo numa mão, um fogo na outra, o filho único. E vem a pergunta que não quer calar: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo e está aqui o cutelo. Cadê o animal para o holocausto? É você, meu filho. O menino é inteligente o bastante, aos 20 anos, e já tinha visto muito holocausto. Ele não ia ser amarrado na lenha, sem saber que algo estranho iria acontecer. E aí dá uma boa tese para os psicólogos, psicanalistas e psiquiatras de plantão, do trauma existencial na vida de Isaac, né, depois dessa experiência. Deve dar uma tese boa. O reverendo Alexandre é psicólogo, isso aí depois a gente conversa sobre isso. Deve dar uma... Só Deus para curar isso, gente. Só Deus. A pergunta é: o que Deus queria com uma prova dessa? Com um teste desse? Que história é essa? Qual a lógica disso aqui? Um Deus que promete um filho, pega um homem fiel, fala, vai lá e mata ele. Que lógica é essa? O que passou na cabeça de Deus para imaginar que o coração de Abraão, de Isaac, iria sair bem nessa história toda? Heber Campos, um teólogo brasileiro, ex-professor meu, já pregou nesse púlpito aqui, disse o seguinte, no seu livro sobre providência. Ao analisar esse texto, ele fala assim: em muitas lições que Deus quer dar ao seu povo, ele usa figuras ou tipos, a fim de que o povo compreenda tipologicamente o que ele vai demonstrar na história do seu povo. Há um sentido em que Abraão e Isaac são figuras e que ilustram o Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo na execução da obra de salvação. E a partir daí é proposto por Kidner, Von Rad, Warren Wiersbe, Heber Carlos Campos e tantos outros teólogos que você pode ler, a mesma linha de raciocínio, e ela é interessantíssima, eu quero compartilhar com você. Cada passo desse texto tem um sentido. Mantenha aberto, por favor. A primeira coisa, versículo 2. O que Deus pede para Abraão, versículo 2, é que Isaac seja sacrificado, e Isaac, no versículo 2, é chamado de filho único. Filho único. Abraão tinha outros filhos, mas Isaac era o seu filho com Sara, filho da promessa. Assim como Isaac, Jesus Cristo é por excelência o unigênito do Pai. Perceberam? Deus fala para Abraão: você vai dar seu filho único para morrer em sacrifício. Assim como Deus Pai pegou Jesus Cristo, seu único filho, e deu em sacrifício. Versículo 2 tem uma outra palavra. Ele diz que Isaac é chamado de filho amado. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas. É um filho que existe um relacionamento muito profundo, de amor. E Abraão entrega o único filho, o filho amado, para ser sacrificado.
Em Marcos, capítulo 9, versículo 7, essa ideia aparece de novo. Sabe quando? Quando Deus diz dos céus: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, Isaac é filho único, Jesus é filho único. Isaac é filho amado, Jesus é filho amado. E o texto continua. Versículo 3. Abraão toma o seu filho para levá-lo ao lugar do sacrifício. E Abraão prepara todas as coisas para levar o seu filho ao sacrifício. Abraão prepara a lenha, Abraão prepara o cutelo, Abraão prepara o fogo, Abraão sabe o lugar que ele tem que levar seu filho. Ele prepara a morte do filho. Atos, capítulo 4, abre lá para você ver. Atos, capítulo 4, verso 27 e 28. Atos, capítulo 4. Versos 27, vou começar no 26. Levantaram-se, Atos 4, 26. Levantaram-se os reis da terra. Levantaram-se as autoridades, elas se ajuntaram a uma. Contra quem? Contra o Senhor, Deus, e contra o seu ungido, que é Jesus. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Levantaram Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e a gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão, a mão de Deus, e o teu propósito, o propósito de Deus, predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Deus não foi pego de surpresa quando Jesus Cristo foi colocado na cruz do Calvário. Deus tinha um projeto, Ele articulou todo o projeto, Ele preparou a cruz e o Calvário para que seu filho fosse sacrificado ali naquele lugar, como Abraão preparou cada detalhe para que seu filho Isaac fosse sacrificado. Volta lá para Gênesis capítulo 22. Então Abraão toma o seu filho para levá-lo ao lugar de sacrifício. Deus toma Jesus Cristo para levá-lo ao lugar de sacrifício. Versículo 3. Abraão racha a lenha para o sacrifício. Gênesis 22, 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Um pai que corta a lenha que vai queimar seu filho. Será que isso acontece em algum momento da história? Em João capítulo 19, versículo 17, isso acontece também. Quando o Senhor põe sobre os ombros de Cristo Jesus a cruz que o próprio Cristo iria morrer. Versículo 6 de Gênesis 22, dá uma olhada para você ver. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e ele coloca sobre Isaque seu filho, ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim eles caminhavam ambos, juntos, calados, com toda certeza, porque o pai sabe o que vai acontecer, e o filho, obediente, não puxa conversa sem que o pai permita. E eles vão calados. Em João capítulo 19, nós encontramos essa mesma narrativa. Jesus está levando a cruz que o Pai, Deus Pai, preparou para ele morrer e ser pregado nela. É a mesma figura. Aí olhamos o versículo 5, de Gênesis 22. E Abraão caminha sozinho com seu filho. E os dois começam a perceber ali que existe um momento de profunda intimidade da dor. E isso acontece novamente no Novo Testamento, em João capítulo 17, quando nós encontramos o diálogo de Jesus Cristo com o Pai, prestes ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Assim como Isaque conversa com Abraão, prestes à sua morte e sacrifício, Jesus também entra em diálogo com o Pai. O paralelo é claro. O paralelo é claro entre o sacrifício de Isaque e o sacrifício de Cristo. A postura de Abraão e a postura de Deus. E Abraão leva o seu filho, olha o que diz o versículo 5, para um monte. Sabe que monte é esse? Moriá. Sabe quem é vizinho do Monte Moriá?
O Calvário é Jerusalém, é o mesmo lugar onde depois Salomão vai construir o templo. Quando você ora em Jerusalém, você fala, ali é o templo. Foi ali que Abraão fez a fogueira. E ao lado, onde Jesus foi crucificado. Pura coincidência? Ou será que Deus está querendo nos dizer alguma coisa? Versículo 5, diz que Abraão tinha plena consciência de todo o processo. Eu e o rapaz iremos até lá, mas Abraão sabe que o momento da dificuldade é o momento onde a providência se manifesta de maneira mais clara. Olha o que diz o versículo 7. Filho, está aqui tudo, lenha e fogo. E o filho então pergunta, onde está o cordeiro para o holocausto? Em determinados momentos da nossa vida, algumas perguntas vão ser difíceis de serem respondidas. O filho está vendo a lenha, o fogo, o cutelo. Ele vira para o pai e diz, está tudo aqui. Cadê o animal para o holocausto? Certas perguntas são tão difíceis que a resposta só pode ser dada dentro da providência divina. Jeová Jiré, o Senhor proverá. Essa é a resposta do pai. O Senhor proverá. Ele poderia ter dito, olha, sabe o que é, meu filho? Eu não quero que você fique com nenhum trauma, não que eu esteja negando a minha paternidade com você. Olha, eu não quero que isso gere entre nós qualquer conflito, que você se rebele. Olha, eu até conversei com a sua mãe, nós saímos sem que ela soubesse, mas olha, eu quero dizer uma coisa aqui para você, que, entende, eu creio que ele não fez nada disso. Ele simplesmente colocou a fé, abriu o seu coração e falou aquilo que estava lá no fundo dele. O Senhor vai resolver esse problema. Deus proverá. E aí, Hebreus capítulo 11, versículo 19, vai explicar, não precisa abrir lá para você ler, que esse versículo 5 é a chave da interpretação da fé de Abraão. Porque Hebreus capítulo 11, versículo 19, vai dizer que Abraão cria que mesmo matando o seu filho, Deus o ressuscitaria na hora. Por isso, no versículo 5 ele diz, eu e o menino voltaremos para ir embora para casa com vocês. Nós vamos subir. Na mente de Abraão é isso que está acontecendo. Eu vou matar meu filho ali, eu vou sacrificá-lo para a glória de Deus, porque Deus pediu, mas Deus irá ressuscitá-lo. O Novo Testamento inteiro vai depois explicar para nós que esta era a fé no coração de Abraão. E foi isso que trouxe tamanha satisfação ao coração de Deus. Sabe por quê? Porque o versículo 12 tem uma expressão muito interessante no hebraico. O Senhor diz, não estendas a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora eu sei que você, Abraão, teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Duas palavras hebraicas interessantes. A primeira palavra, agora eu sei, a palavra yadat. Essa palavra está relacionada com algo que se revela para que as outras pessoas vejam. Quando Deus diz assim, e agora eu sei, Abraão, não mata seu filho não. Pode parar. Agora eu sei que você me teme. Não é que o Senhor precisava conhecer alguma coisa, porque Ele é detentor de todo conhecimento, Ele é onisciente. A palavra agora eu sei, no hebraico, significa agora está revelado para o mundo inteiro que você me teme. Agora vai entrar para a história da humanidade que você me teme. Esse é o sentido da palavra no hebraico aqui. Por isso que ele usa outra palavra junto, que é a palavra kiré, que significa temor ou uma inquestionável reverência à ordem superior. Inquestionável reverência à ordem superior. Vamos traduzir do hebraico para o português de maneira melhor? Agora, Abraão, está revelado para a história da humanidade que você é uma pessoa que não questiona as ordens do seu Deus. Vou te abençoar. Está ali o animal, desamarra seu filho e adora junto. Não fica nenhum trauma no coração de Isaac por isso, não fica nenhum trauma no coração de Abraão por isso, e eles caminham juntos para a glória do Senhor. Wayne Cordeiro, um escritor, escreveu um livro muito interessante, e ele fala o seguinte:
contando a experiência dele, esse é um grande pregador, o Wayne Cordeiro. Ele contando a experiência dele, ele diz que passou por um momento de muito estresse, e ele escreve um livro que se chama Liderando com Tanque Vazio. Não tem ele ainda em português, mas é muito interessante esse livro. E ele contando a história dele, ele diz o seguinte: eu sempre me esforcei e trabalhei muito para alcançar os meus objetivos, diz o Wayne Cordeiro. Mesmo antes da minha conversão, mesmo antes de encontrar Cristo, eu sempre fui uma pessoa determinada. E aí eu me converti. E sabe qual foi o grande problema da minha vida? É que eu continuei colocando esse mesmo combustível na minha existência, achando que ia alcançar todos os objetivos pelo meu esforço e determinação pessoal, quando Deus queria me ensinar: eu sou o Jeová Jireh, o Deus de toda a providência. O que esse texto nos ensina nesse paralelo e que nós devemos levar para casa nessa noite aqui? Vamos voltar ao filme. O filme que eu gosto é o filme que me surpreende. Mas eu não gosto de ser surpreendido por momentos de tristeza e dor. Principalmente quando nós somos crentes e cremos que Deus é o Senhor da história. Ou seja, nada de ruim que acontece na nossa história não acontece sem a permissão de Deus. Então nós começamos a entrar em questionamentos. O que esse texto nos ajuda? Que Deus sabe, e revelou isso a Abraão, passo a passo, cada trauma, cada dor, cada dúvida que nós passamos. Ele mostrou para Abraão e para todos nós em Cristo Jesus, ao sacrificar a Jesus Cristo, que Ele conhece passo a passo cada dificuldade da nossa existência, que Ele sabe como é difícil ter que se calar quando temos as respostas, mas que talvez o interlocutor não aguente a resposta. Ele sabe o quanto é difícil nós passarmos 2, 3 dias imaginando o que acontecerá daqui a pouco. Ele sabe. Mas sabe qual é a diferença? E o texto aqui revela muito bem: Ele nunca permite que uma provação venha acima das nossas forças. Quando tudo caminha para o caos na vida de um cristão, Deus interrompe o caos e estabelece a paz. Quando tudo caminha para um final terrível, Ele fala: não, vou mudar o final. Ele muda a perspectiva, porque Deus deu o seu único filho, num projeto preparado, para morrer na cruz por nós, para ressuscitar ao terceiro dia, para que nada e absolutamente ninguém tenha poder sobre as nossas vidas a não ser o Senhor. Nós não temos que sacrificar filhos, nós não temos que sacrificar animais, nós não temos que sacrificar a nossa vida num projeto estressante, numa agenda onde nós achamos que o combustível da perseverança é o que vai vencer as histórias. Nós temos que descansar no Deus de toda providência, seguir passo a passo a história que Ele tem para nós e dizer nos momentos mais difíceis: eu não tenho a resposta agora, mas o Senhor proverá. Assim como Ele foi com Abraão, Ele é com cada um dos seus filhos e filhas, porque quem tinha que derramar o sangue já derramou, quem tinha que morrer já morreu, quem tinha que ressuscitar já ressuscitou, e por isso nós vivemos debaixo da graça. Da graça. Não imagine que é o seu suor de sangue que vai construir a sua história ou vencer os obstáculos. É a graça. Jesus já derramou sangue. Não significa que você não será uma pessoa que vai lutar para viver e conseguir grandes coisas. Não, você vai fazer, mas sempre no tempo, no jeito, e na alegria e na força do Senhor. Nunca acima disso, porque Jesus já pagou o preço. Amém? Vamos orar. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e pensar um pouco. Esse aqui é um ambiente de reflexão. Que às vezes nós entregamos a nossa vida a Cristo, mas continuamos com combustível, achando que é o nosso esforço que vai alcançar grandes vitórias.
ou às vezes nos problemas, achamos que Deus não providenciará a solução. São dois pensamentos equivocados. Queria que você pensasse aí, na sua vida, você que nos acompanha também pela internet. Eu quero dizer uma coisa do fundo do coração: Jesus já pagou o preço. Descansa na graça. Ele é o Deus de toda providência. Ele é o Senhor que coloca o pão sobre a sua mesa. Ele é o Senhor que sabe como vai ser o seu dia amanhã. Não adianta você andar ansioso, preocupado. Nenhum fio de cabelo você pode evitar que se torne branco ou que caia. Você não pode mudar o curso da sua história. Por isso que Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele é o Deus de toda providência. Ele sacrificou o Filho, o único Filho, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, faça isso hoje, faça isso agora, pela graça de Deus. Se o Espírito Santo de Deus tem tocado o seu coração e está tocando o seu coração, faça isso hoje, faça isso agora. E fala para o Senhor: Senhor, eu tenho tentado construir a minha vida, enfrentar as minhas lutas sozinhos, mas eu quero dizer que eu não dou conta. E eu me entrego ao Senhor pela fé, por essa fé que o Teu Santo Espírito está tocando o meu coração nessa noite. Eu me entrego, Senhor, eu me rendo. Porque eu sou um pecador, e na luta para conseguir as conquistas da minha vida, eu já pisei na cabeça de muitas pessoas queridas. Eu quero que o Senhor me perdoe. Ou eu machuquei pessoas com palavras, com atitudes, machuquei a mim mesmo e machuquei o Senhor, Deus Criador, não sei, o Senhor sabe, mas peça perdão. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o seu pecado, derramou o seu sangue para pagar o seu pecado, ele está pago. Tenha fé nisso. Você não precisa matar mais nada, nenhum animal, nem fazer nenhum sacrifício. É só viver pela fé. A fé que o Espírito Santo está tocando no seu coração. E se você quer fazer essa entrega, assim como foi revelada a fé de Abraão, não tenha medo de revelar a sua fé ao mundo. Porque aqueles que não se envergonharem de Deus, Deus honrará. Mas aqueles que tiverem vergonha da sua fé, o próprio Senhor, no dia do juízo, dirá: estes não confessaram a sua fé. Como você quer viver? Lutando sozinho ou entregando sua luta nas mãos do Senhor, para que Ele providencie? Ele é Senhor. Você quer revelar essa fé a Deus e fazer esse compromisso nessa noite? Aí mesmo onde você está, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a ter o mesmo gesto que um dia eu fiz na minha vida e que mudou muito a minha vida. Porque um dia também eu estive sentado no banco de uma igreja e o Espírito Santo também falou no meu coração. Eu me lembro quando eu levantei a minha mão e disse: eu creio, eu aceito, eu me rendo, sou teu Senhor. Se o Espírito Santo está tocando o seu coração para que você se renda nessa noite ao senhorio de Jesus, levanta a sua mão aí e eu quero orar daqui por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Pode deixar a sua mão estendida. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Senhor, sou teu. Senhor, sou tua. Eu me entrego. Que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Pode deixar sua mão estendida que eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como Abraão revelou sua fé numa relação íntima com o Senhor, porque o Senhor falou ao coração dele,
Cremos que o Senhor também falou o coração de cada um aqui nessa noite, de maneira especial nesses que estendem a sua mão nessa entrega, que um dia muitos de nós aqui já fizemos. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, que esta alegria do perdão do pecado, da leveza da alma, que só o Senhor pode dar, porque Cristo morreu na cruz por nós, inunde cada um desses corações. E que eles sintam, ó Deus, a leveza de serem conduzidos de hoje em diante pelo Deus de toda providência. E que assim o teu nome seja sempre, sempre citado por cada um com alegria nos lábios. E que eles possam contar as histórias da intervenção do Deus que provém em suas vidas. Abençoa, Deus, a tua igreja toda aqui reunida. Porque um dia o Senhor nos resgatou das trevas para a luz. E por isso nós estamos aqui felizes, porque o Senhor é o Deus da nossa providência. Se existe alguém aqui, Senhor, ansioso, que em nome de Jesus seja retirada essa ansiedade do seu coração. Se existe alguém temeroso, em nome de Jesus, retira esse medo. Se existe alguém aqui, Senhor, com incertezas, traz toda a certeza de que o Senhor é com ele. Se existe alguém, ó Deus, tentando viver segundo a sua própria estratégia, manifesta a sua graça para mostrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o dono da agenda. Pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.